porque lá é abastecido com óleo. E eu estou orando a Deus para que o óleo não acabe, porque não tem nem como chegar com o caminhão lá em cima e tem estado muito frio. Mas Deus está no controle, qualquer coisa, chama o pastor Paulo, o Sidney, ele leva óleo lá para cima comigo, não leva, pastor Paulo? Ajuda lá. Meus queridos, vamos neste momento meditar na palavra do Senhor, depois de louvar e de ouvir o testemunho. Aqui já somos bastante edificados, mas Deus tem um pouco mais. Quem quer um pouco mais de Deus, diga amém. Então você abre a sua Bíblia rapidamente comigo, prometo não tomar todo o tempo, muito tempo, mas apenas ministrar uma palavra ao seu coração, que Deus colocou no meu coração. Abra a sua Bíblia comigo em Josué, livro de Josué. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te orientou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. O versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. O verso 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Senhor nosso Deus, Pai, queremos nesta manhã te agradecer por estarmos na tua casa, onde temos liberdade para glorificar e exaltar o teu nome. Quero pedir a tua bênção sobre esta igreja. Abençoa a vida de cada um de teus filhos com esta palavra. Fala a cada coração segundo o teu querer, segundo a tua vontade, o teu propósito. Nós oramos a ti, em tudo te damos graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder assentar, igreja. O texto que nós lemos fala da morte do grande homem Moisés. Moisés havia morrido. E Josué, o seu sucessor, estaria agora liderando aquele grupo, levando aquele grupo, aquele povo todo, para herdar a terra que Deus havia prometido aos seus pais. Interessante que o texto fala muito de esforçar-se, e ser valente, e ter bom ânimo. A Bíblia diz que Josué foi um tremendo homem de Deus, conseguiu, todos sabem a história, de herdar a terra prometida, levar o povo a herdar aquela terra. Mas quando nós lemos o texto aqui, o fato de nós vemos algumas vezes, não poucas, mas algumas tanto de vezes, Deus dizendo: esforça-te e tem bom ânimo, ser valente, não te pasme, esforça-te e tem bom ânimo. Parece que nos está dizendo que talvez Josué estava um pouco desencorajado. Isso é normal, porque muitas vezes nós, como servos de Deus, lendo a Bíblia, e olhamos para os grandes homens da Bíblia e pensamos que eram super-homens. Mas eu quero dizer para você que não era assim. Olha para o irmão, esse irmão lindo do seu lado aí, e diz: você é um servo de Deus. Da mesma forma que Moisés serviu a Deus, nós servimos a Deus hoje. Nós somos essa geração de servindo a Deus. Moisés não era diferente de nós, Josué não era diferente de nós.
Nós pensamos muitas vezes que ele era feito de uma outra matéria, de um ser super-homem, né, que enfrentava o Davi, lutou com o leão, com o urso, né? E nós vemos Sansão com aquela força toda que Deus dava para ele e ele vencia. E nós pensamos muitas vezes que eram pessoas de uma outra espécie, mas não, eram pessoas como nós, cheios de falhas, cheios de defeitos, mas tinham presença de Deus. Interessante é que Josué, talvez nesse dia, igual naquele dia que você acordou e disse, hoje eu estou desanimado, hoje eu estou cansado, eu vou lançar a toalha, né? Throw in the towel, como diz em inglês, eu vou desistir, eu não vou persistir, qual é a palavra? Não, prosseguir, ou continuar, eu não vou continuar querendo esta bênção, eu vou desistir desse trabalho, eu vou desistir desse relacionamento, sabe o que? Esse documento está tão difícil, hoje eu estou tão desanimado, eu não vou nem dar entrada nos documentos mais. Muitas vezes acontece conosco dias que acordamos e sem saber por quê, você olha no espelho, o olho está no lugar certo, a boca, o nariz, parece que está tudo no seu lugar, mas dentro a gente não está legal, acontece comigo. E aí olha em volta, veja a família está com saúde, está todo mundo bem, mas um desânimo parece que chega. Parece que Josué estava vivendo um dia assim. Pois Deus está ali exortando ele, olha, não te desanime, não te pasme, tem de bom ânimo, Josué, tem de bom ânimo, porque não era uma pequena tarefa também, liderar aquele povo. Ele andou com Moisés, seu Senhor, e viu o trabalho que Moisés teve com este mesmo povo. E talvez estava meio que desencorajado. E Deus precisava de Josué. Você sabia que Deus conta com a gente? Deus é onipotente, onipresente, onisciente, mas Ele precisa de nós. Tanto que a obra missionária ela é feita por nós é que pregamos a palavra de Deus. Deus conta com você. Deus naquele dia contava com Josué, mas Josué talvez estava desanimado. E veja que para Josué era necessário o quê? Ser forte e corajoso. E não é diferente para você hoje. Você precisa ser forte e corajoso, porque Deus é com você. Com Deus, irmãos, nós não perdemos. Raquel contou um testemunho aqui, que ela confiou em Deus, fez um voto para com Deus, que se Deus abrisse as portas, Deus abençoasse, Deus abençoa. Isso é ser forte, irmãos, isso é confiar em Deus. Pode estar muitas coisas acontecendo à nossa volta, mas a nossa confiança precisa estar em Deus. Nós conhecemos muitos textos bíblicos onde o povo tiveram vitória porque a sua atitude estava correta. Deus está precisando de pessoas com atitudes corretas, pessoas esclarecidas, pessoas que confiam em Deus e por isso têm coragem de perseguir até vencer. Essa palavra vai chegar antes de eu terminar. Persistir até conseguir, não desistir. Já pensou se Josué falasse, Deus, olha, não dá, eu estou com medo. Josué, Deus, eu estou aqui desanimado. E Deus está dizendo, seja forte, seja valente, não te pasme. E nós sabemos que para vencer, irmãos, você precisa ser valente. Para você vencer nesta vida, você precisa ser corajoso. Muitas vezes, irmãos, nós somos corajosos. Muitas pessoas chegaram aqui, mas tiveram que fazer tantas coisas para poder obter um documento desse país, ou para chegar a este país, para conseguir um trabalho. É uma competição, nesse mundo é um desafio atrás do outro, não é assim? Ou é só no pastor? Tantas coisas, trabalho, secular, é tudo que você percebe que você tem que se esforçar e às vezes muito para você conseguir. Mas porque nós somos persistentes, corajosos, não somos desanimados, somos animados. Eu sei que existem situações, cada um de nós podemos contar pelo menos 3 situações que estão acontecendo hoje, que está tirando nossa força, tentando tirar o nosso ânimo, tentando nos desanimar, tentando fazer com que parece que não vai dar certo. Quando você já pensou assim? Tem pessoas que eu acordei, tem algumas questões que eu pensei, essa aqui parece que está tudo dando errado, não vai dar certo, negócio de trabalho. Né? Tantas coisinhas à nossa volta que tira a nossa paz às vezes. Mas eu quero dizer para você, como Deus falou para Josué naquele dia, sede corajoso e valente. Eu falo para você, sede hoje forte, corajoso e valente, porque o Deus que você serve está na sua frente, guiando os nossos passos. Nós não podemos desanimar, de forma alguma, para trás, nem para pegar impulso.
É para frente. Deus está na nossa frente, nos guiando, nos ajudando, nos fortalecendo. E é interessante que nós já conversamos com algumas pessoas, né? Pessoas que nós vimos que elas estão confiadas em Deus, e sempre a fala é a mesma: Deus está no controle. Eu não estou preocupado, pastor. Aconteceu isso assim, eu não estou preocupado. A Cíntia, né, foi para o Brasil naquela condição, e essa moça, toda vez que eu conversava com ela: pastor, Deus está no controle. E isso, para mim, aquilo é uma lição. Ainda que a gente sabe, né, que Deus está no controle, ouvir isso é bom. Porque muitas vezes eu escuto pessoas dizer: pastor, deu errado, não funcionou, pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Pastor, eu estou voltando para o Brasil, pastor, que tristeza, eu não queria ir agora, não estava. E a moça dizendo: Deus está no controle, Deus nos trouxe, Deus está nos levando de volta. Deus está na frente, Deus está aguardando, Deus tem um propósito, nós não sabemos, Deus sabe. E essa irmã falava assim, e eu achava interessante, eu fiz menção aqui no púlpito uma vez, a atitude dela. E Deus tem fortalecido esses irmãos no Brasil. Hoje nós ficamos sabendo um pouco mais da história deles. Deus tem abençoado, está guardando eles e cuidando deles. Deus é fiel, você nunca está sozinho. Atitude nossa, tudo vai depender da atitude nossa. Muitas vezes você vai olhar uma situação e vai dizer: parece que não tem saída, parece que não tem jeito. Nós lembramos aqui Davi, diante daquele quadro, quando ele chega e Golias estava ali já afrontando o povo já há 40 dias. E o povo sendo afrontado pelo Golias e não sabia o que fazer. Mas a atitude de Davi foi diferente das dos demais homens. Davi tinha uma atitude correta, ele sabia que o Deus que ele servia estava à frente dele. Ele sabia que a sua luta não era sua diretamente, era de Deus primeiramente. E muitas vezes você vai lutar, vai pelejar, onde Deus é o primeiro interessado em te dar a vitória. Irmãos, descansa, confie, espera. Deus está sim trabalhando, Deus não para, Deus está trabalhando em seu favor, Deus está trabalhando naquela causa sua que você às vezes pensa que não tem como resolvê-la. Quantas delas? Quantas situações nós enfrentamos que nós sabemos que não consegue mesmo, você não vai conseguir. A palavra do Senhor nos diz de Juízes, capítulo 16, versículo 20, você conhece Sansão, a história, e eu quero ler esse verso com você, para você ver que, na verdade, a força que nós precisamos, ela vem de Deus. Veja, quando Deus falava com Josué: sede forte, sede valente, Deus não estava falando para Josué: sede forte fisicamente. Lógico que é bom ser forte. É bom ter força, ter vontade e tudo, mas Deus está falando: seja forte em mim, confia em mim, eu que fui com Moisés, eu sou com você, eu te darei vitória. E Josué precisava entender isso. Veja Juízes comigo, capítulo 16, o verso 20, o que diz a palavra do Senhor. Aqui está Dalila e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor já tinha se retirado dele. Sansão estava ali, todos conhecem a história, ele foi 3 vezes, 3 ciladas foram armadas para ele, 2 dele ele consegue, sobressair, mas a última Deus já tinha se tirado, tinha se ausentado. Ele já não tinha a presença de Deus, e a Bíblia diz que esse homem foi levado cativo pelos filisteus. Ali sofreu, ali então ele acaba morrendo de ser morto pelos filisteus. E nós sabemos que a presença de Deus é que faz a diferença. Na nossa vida nós vamos ver desafios que são coisas para nós resolvermos mesmo. Trabalhar, acordar e trabalhar é um desafio. Levantar e trabalhar, se esforçar. Mas existem situações em nossas vidas que nós precisamos de intervenção divina. É um cuidado de Deus, é uma enfermidade que chega sem anunciar, e às vezes falamos: agora acabou, não há cura. Mas aí muitas vezes nós corremos para o lugar certo, corremos para os pés do Senhor. Mas eu quero dizer para você, Deus está no controle de todas as coisas. Nós não podemos questionar isso. Deus é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Salomão afirma algo interessante. Em Provérbios 24, verso 10, ele diz: se mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Veja, quando Deus está dizendo: sede forte, sede corajoso, sede valente, precisamos ser forte. Não seja fraco. Não seja fraco. Deus não quer que você seja fraco. Nós não podemos nos mostrar frouxo quando chegar a dificuldade.
Temos sempre que estar em mente, Deus está no controle, a minha vida está nas mãos do Senhor. Foi Deus que te trouxe aqui. Eu sei que existe uma onda, né, de uma perseguição imigratória, e nós sabemos o que é isso. Sabemos de conhecer vocês. Nós não temos a dificuldade. Graças a Deus nós não passamos por isso, mas sofremos junto com vocês, que ainda estão, de certa forma, buscando uma legalização nesse país. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, o Deus que você serve está na frente. Deus está no controle, Deus sabe o que é melhor para você, Deus está no controle de todas as coisas. Como foi com a Cintia e com o Valmir, voltaram para o Brasil, estão bem, Deus tem abençoado eles. Nós não podemos duvidar, então seja forte, seja corajoso, não desanime, não baixe a cabeça. Deus é quem guia a sua vida, Deus é quem dirige a sua vida, né? Precisamos ter coragem. E muitas vezes na Bíblia nós vemos personagens bíblicos que tiveram dúvidas, questionaram, não creram e muitos sofreram. E a Bíblia nos diz, em Juízes ainda, capítulo 4, versículo 4, nós vemos aqui que a Baraque lhe faltou coragem para ir para a peleja. Mas a Bíblia diz que coragem que faltou a Baraque, que Deus deu a Débora. Veja bem, muitas vezes nós vamos estar meio que para baixo, mas Deus coloca pessoas do nosso lado para nos fortalecer, e eu espero que esta palavra seja um fortalecimento para a sua vida hoje. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para você uma coisa, Deus está na frente, Deus está vendo, Deus não dorme. A Bíblia diz que Deus não dorme, nem tosqueneja, Ele está desperto, atento a cada necessidade. A Bíblia diz que quando o povo sofria no deserto, no cativeiro do deserto, na escravidão do deserto, Deus ouviu o clamor do povo. Talvez muitas vezes ficamos ansiosos. Por quê? Talvez não estamos orando o suficiente. Porque é difícil entender se nós estamos buscando, estamos tão perto de Deus e ter medo ainda. Eu imagino que quanto mais perto de Deus você vai chegando, o medo vai indo embora. Quanto mais próximo de Deus você vai andando, mais segurança você tem. Eu penso que esse foi o sucesso da vida desses homens. Eu penso que, porque eles enfrentavam as mesmas dificuldades, tinham as mesmas aflições, mas eles chegavam tão perto de Deus que eles começavam a confiar. A Bíblia nos conta a história de Davi, quando a sua cidade havia sido queimada, Ziclag. E o povo, os seus homens, o povo que estava com Davi, ficaram tão angustiados porque suas mulheres foram levadas, seus filhos. Era um caos. Imagina uma cidade toda queimada. Você chega de batalha, quando você chega, os soldados chegaram ali, os homens chegaram, e a cidade queimada, os filhos, as mulheres tomada. A Bíblia diz que o Davi se esforçou no Senhor. Enquanto as pessoas, os seus amigos ali diziam, agora vamos apedrejar Davi, porque é o nosso líder, isso sempre acontece. Se alguma coisa vai mal no trabalho, o responsável, o líder do departamento é que mais levar a pedrada. Todo o grupo estava devagar. Às vezes o problema estava em todo mundo, mas o líder é primeiro a levar a pedrada. E ali a Bíblia diz que Davi se esforçou no Senhor. A Bíblia diz que esse povo chorava até não ter mais lágrimas para... Eu nunca chorei assim. Eu sempre tinha um pouquinho mais de lágrimas para descer. Mas esse povo chorou, ao ponto de não ter mais lágrimas. E a Bíblia diz que Davi, para onde Davi vai? Para os pés do Senhor. Porque o Senhor é nosso socorro bem presente na angústia. O Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que nos dá força, o Senhor é aquele que nos leva avante quando nós estamos passando. É Ele que nos tira da nossa prova, é Ele que nos abençoa, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que vocês já experimentaram isso, de uma forma ou de outra. A irmã Lilian acabou de contar o testemunho. Era uma prova, uma dificuldade, uma situação, mas Deus mostrou que Ele é maior. Deus é maior na sua vida. Nunca esqueça disso. Deus sempre será maior do que a sua situação. Quando Davi vai encontrar-se com Golias, em momento algum você vai ver na Bíblia, Davi questionando, ou com medo, ou preocupado. O exército de Saul estava todo com medo, temendo e tremendo. Isso suficiente seria já para tirar a coragem desse Davi. Porque imagina se você chega para diante de um exército, que eles estão preocupados, homens preparados para a batalha, para a luta, homens armados, com medo.
Se você é um pastor de ovelha, você vai chegar ali e vai dizer, se eles estão preocupados, eu preciso preocupar. Me lembro um dia, voltando do Brasil, eu e a Alessandra, que não sei o que aconteceu, para te falar, nem sei, até hoje, nunca vou saber o que aconteceu aquele dia, mas com aquele avião. Do nada, às 3 da manhã, eu escutei um barulho, bom, parece que ele tinha batido no morro, numa montanha. Falei, meu Deus do céu. E o avião tremendo, tremendo, tremendo. E as coisas abrindo, os compartimentos abrindo, e sacudia. A Alessandra apertou essa mão minha tão forte, que dói até hoje. E ela apertava minha mão, meu Deus, meu Deus. E eu só falava, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E na minha mente, naquele tempo, naquela hora, eu falei assim, é assim que nós vamos partir. A gente vai partir um dia. Mas eu não sabia que ia ser dentro de caindo de um avião. Eu falei, esse avião está caindo. Eu nunca vi, eu já passei por turbulência e tudo, mas eu estava com bastante temor e medo, porque eu acordei, eu estava dormindo. Mas o pior foi quando o piloto gritou. Quando o piloto disse, todos os tripulantes, os que atendem, tome o seu lugar. Mas o pânico da voz deste homem, olha, eu arrepio só de lembrar, passou para mim, meu coração quase para. Nessa hora o coração quase para mesmo. Antes do avião cair, eu ia morrer de um ataque cardíaco, uma parada cardíaca. Porque o grito deste homem foi de pavor. Ele viu coisas que eu não sei o que ele viu, mas ele é um piloto. E se ele assustou assim, então Davi tinha que chegar naquela cena e dizer, Saul, o grande rei, Saul, está com medo? Quem sou eu? Um jovenzinho, pastor de ovelha. E tentam preparar Davi para a batalha, e Davi viu que não tinha como nem carregar o escudo de Saul, de tão grande que era. Mas a diferença estava na atitude desse jovem. E eu quero dizer para você nesta manhã, no dia da sua aprovação, a sua atitude tem que ser positiva. Você não pode olhar o seu problema e esquecer do Deus que você serve. O Deus que nós servimos está acima, é mais poderoso do que os nossos problemas, as nossas dificuldades. Ele está acima. Nós não podemos questionar. Outro personagem que me chama a atenção, eu coloquei vários aqui, não vou poder ler todos, foi Gideão. A Bíblia chama Gideão, e Gideão começa sempre dizendo, igual Moisés, tentando sair fora, né? Aí eu não sei falar, Moisés dizia que não sabia falar, e Deus chamando Moisés. E eu penso que Deus começa a chamar as pessoas, e quanto menos você achar de si, Deus se interessa mais por você. Deus usou pessoas que diziam não fazer nada, não saber nada. Gideão parece que não sabia também, ele era o menor da sua família, a família mais pobre, ele é o mais novo da sua família, e ele não tinha, parece, condição, mas Deus fala assim, é você mesmo, Gideão, varão valoroso, eu vou te usar. E a Bíblia diz que começa o grande número de soldados junto com Gideão, era 22 mil soldados. E veja o que Deus faz. Deus começa a mandar pessoas embora para suas casas. Termina com 300 homens. O exército do adversário já era grande o suficiente, era maior do que eu. Era como um gafanhoto. Quando a Bíblia fala de gafanhotos, é muita coisa. É enxame, era muita coisa. E começa com 22 mil, sobe a 300 homens. E a Bíblia diz que Deus dá a vitória a Gideão e diz, entreguei eles, os midianitas, na tua mão. É assim que Deus faz. Deus é poderoso para dar vitória. Você crê nisso, que Deus tem poder para dar vitória? Quando nós nem conhecemos como, nem sabemos como, Deus faz milagres, Deus opera milagres, a enfermidade vai embora, o trabalho, Deus abre portas de trabalho, Deus dá documento, Deus é poderoso, Ele é dono de todas as coisas, do ouro e da prata, nada está fora do seu alcance, Ele move céus e terra em seu favor. E muitas vezes ficamos presos com a situação que estamos vivendo. O nosso presente, às vezes, a situação que estamos vivendo parece que tenta tirar o brilho dos nossos olhos. Mas eu quero dizer, o Deus que te salvou é poderoso para te abençoar. Ele é poderoso para cumprir todas as promessas na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos duvidar. Veja bem, então o primeiro passo, precisamos ser corajosos e valentes. E ter ânimo, porque Deus é maior. Davi chega diante daquele povo, aquele homem, aquele gigante, não questionando, não olhando o seu tamanho. E quando ele ali afronta Davi, dizendo, né, você vem a mim com
pau e com pedra, e ele disse: eu vou a ti em nome do Deus Altíssimo, o Deus dos exércitos, a quem ele servia. Então, Davi estava confiado na força de Deus, e eu quero convidar a você nesta manhã. Confie na força de Deus. Coloque a sua esperança em Deus. Coloque a sua... Descansa e deixa Deus trabalhar. Porque está fora do seu alcance, né? Se você não consegue resolver. Então, por que fica tão preocupado? Se você não tem condição de cuidar da causa, da situação, se é maior do que você, entrega para o Pai. Entrega para Deus, deixa Deus cuidar para você. Nós não podemos duvidar do poder de Deus. E o terceiro ponto, que é necessário, crucial para que você seja vencedor, é ser orientado pela palavra de Deus. Não foi isso que Deus falou com Josué? Versículo 7. Tão somente se esforce, seja muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o teu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedidos por onde andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medite nele de dia. Você está meditando na palavra de Deus? Medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Veja bem, aqui está a receita. Em primeiro lugar, confie em Deus. Confie em Deus. Seja corajoso, seja valente. Coloque a sua esperança em Deus. Seja forte. Aqui não está falando de força física, como eu disse antes. Está falando de ser forte no Senhor. Segundo, não te desanimes. Terceiro, faça menção da lei, não de a parte dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Medite nela de dia e de noite. Aqui nós temos a receita do sucesso. Muitas vezes você lê a palavra de Deus como se fosse uma história qualquer. Na verdade, é a palavra de Deus que pode muito mudar a sua vida. Tem poder para transformar vidas. E nós sabemos que quando nós olhamos para a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus, nós somos fortalecidos. Nossa fé cresce. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então você precisa de fé, precisa ser corajoso, né? Você precisa se esforçar e conhecer a palavra de Deus. E Deus te dará a vitória. A Bíblia diz que Davi se esforçou naquele dia. Era um dia triste. A cidade toda estava lamentando, estava triste, havia perdido a sua família. A cidade havia sido queimada e Davi se esforçou no Senhor. E nesta manhã eu quero convidar a você a se esforçar no Senhor. Faça menção daquilo que Deus já falou para você na sua palavra. Esta palavra é o livro, é a palavra de Deus, é promessas de Deus. Faça menção dela como para ti mesmo, para si próprio. Deus certamente vai te abençoar. Seja obediente a esta palavra. Siga da forma que Deus está orientando. Não seja criativo naquilo que já está escrito, já está determinado por Deus. Simplesmente obedeça. Será melhor para a sua vida. Para que você venha conquistar os seus sonhos, os seus planos. Para que você venha vencer o dia mau. Precisamos ser fortes e valentes e confiar na palavra de Deus. Amém?